Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 9 até o 12, diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Irmãos, Paulo está falando em uma situação direta, ele está falando, entendo eu, de um crescimento, ele está falando de uma maturidade, porque todos nós, se pararmos para pensar, quando tínhamos 16 anos, achávamos que éramos dono do mundo. Depende muito, né, de certos contextos, mas a maioria dos jovens são assim, né? 16, 17 anos, acha que acabou, o mundo é meu, eu sou forte, eu sou sábio, eu sou inteligente. Depois de uma certa idade, pessoas já caem numa reflexão maior, já vê que nem tudo é como se pensa. O que aconteceu? Houve um crescimento, não um crescimento físico somente, mas um crescimento no entendimento, na compreensão das coisas. E este crescimento, Paulo está colocando aqui, porque ele diz: quando eu era menino, pensava como menino. O meu sentimento, que eu sentia, era como de um menino. O que eu discorria, ou seja, a maneira como eu agia, era como de um menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino. E o que ele está fazendo, se não uma comparação com o que tem que acontecer nas nossas vidas, no espiritual? Ninguém aqui se converte quando é criança ao Evangelho de Jesus Cristo. Não existe conversão de criança, né? Conversão é para quem já alcançou entendimento. Conversão é quando alguém larga os seus valores para encampar outros valores. Isto é conversão. Tem gente que se converte à loucura do espiritismo. Ele largou determinados valores e encampou aqueles. Tem gente, não, no caso eu nunca vi ninguém se converter ao catolicismo, né? Mas tem gente que se converte aos testemunhas de Jeová, acha que realmente tem que deixar uma criança morrendo por falta de uma gota de sangue. Eu não conheço esse Deus. Esse Deus para mim é abominação. Jamais me prestaria a servir um Deus assassino desta natureza. Porque o meu Deus não tem prazer em morte de ímpio. Meu Deus não me diz que eu vendo o meu semelhante em necessidade, eu tenho que me omitir. Um dos apóstolos deixa escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então como é que né? Não tem condição. Eu acho que Jesus falou assim: olha, não há maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, queridos, essa é a realidade, né? Jamais serviria um Deus de testemunha de Jeová. Se ele fosse o único na existência, eu ficaria sem Deus, mas esse eu não serviria. Então, mas tem pessoas que se convertem, não tem gente que se converte ao budismo. Pode ser absurdo para nós, mas para outros, né? Tem gente, não tem aqueles que se vestem de preto? Não tem? Tem. Tanto os maçons se vestem de preto, como tem também um outro grupo aí, me foge a memória agora, tem uma turma aí que de vez em quando se veste de preto, um dia especial da semana, né? Os santos dos últimos dias, os mormons, né? Eles se vestem de preto. Tem gente que se converte ao mormonismo, não tem? E assim vai. Eu só não conheço ninguém convertido ao catolicismo. O resto, essas outras seitas, as outras seitas diabólicas,
Eu conheço muito, mas ao catolicismo nunca vi ninguém se converter, nunca vi ninguém dizer assim, eu me converti ao catolicismo, né? Isso não. Mas Paulo está dizendo aqui que quando ele era menino, pensava, agia, sentia, tudo era como, depois se tornou homem. E o que acontece? O espiritual, que penso eu que ele esteja querendo comparar, porque ele também vai dizer assim, porque agora conhecemos em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele faz a comparação do ser humano, mas ele antes menciona as coisas espirituais. Então hoje nós, espiritualmente, também conhecemos Deus em parte. Em parte conhecemos Deus. Porque ele diz, em parte profetizamos. A profecia é algo que provém de Deus. Então há um conhecimento, mas é em parte. Você sabe quem é o teu Deus? Duvido que você sabe quem é Deus. Nenhum de nós tem noção de quem é esse Deus, meu irmão. Se nós tivéssemos noção de quem é esse Deus, a gente colocaria uma venda em cima dos olhos e saía por essa rua andando. Nós não sabemos quem é Deus, não. Mesmo vendo que o mar vermelho abriu, que o maná desceu, se você chegar hoje em casa e a sua geladeira estiver vazia, você vai dizer, Deus, tem misericórdia, porque você não sabe quem é Deus. Amém? Você não sabe, você é um menino espiritual, só que Jeremias disse o quê? Senhor, eu sou uma, não digas eu sou uma criança, não, eu estou me revelando a você, eu vou me revelar a você no nível que você pode compreender. Olha como é simples, aonde eu te mandar, você vai, o que eu te mandar falar, você fala, viu como é simples? Você tem condição de entender isso? Jeremias tinha, não tinha? Qual era a idade que Jeremias tinha, dizem os estudiosos? Cerca de 11, 12 anos. Eu pergunto, meu irmão, você é que nem Jeremias, um menino? Não, você já é bem mais crescidinho, né? Jeremias não tinha nem faculdade, tem gente em nosso meio que tem faculdade. Jeremias não tinha esses estudos científicos todos que nós temos, esse conhecimento todo, esse segundo grau. Internet é uma coisa fantástica. O avanço tecnológico e científico, o que Jeremias conhecia disso? Então, meu irmão, hoje a sua mente, ela tem que ser muito mais aberta que a de Jeremias. Se Deus para Jeremias se manifestou, ele teve uma dúvida momentânea, hoje o que você já tem sido alimentado da palavra, não tem que haver mais dúvida. Quando Deus se manifestar, você já tem que ter crescido, você não pode continuar menino. Se naturalmente nós crescemos, espiritualmente também temos que crescer. O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, crescei na graça e no conhecimento. Crescer como? Não é no tamanho, é crescer no conhecimento. Você tem que crescer. Crescer espiritualmente só existe um caminho, que é o conhecimento da palavra. Pela palavra o teu crescimento vai ser detectado. Quando você estiver diante de um adorador de imagem de escultura e você puder abrir a Bíblia e provar para ele que ele está errado. Quando você puder provar para os distribuidores de objetos ungidos que eles estão errados, isso é crescimento. Porque antes você olhava para todos os lugares com uma faixa escrito igreja e você dizia, ali está uma igreja. Você ia na outra esquina, tinha outra faixa escrito igreja. Você dizia, ali está uma igreja. E cada lugar que você ia e via uma faixa escrito igreja, ou uma torre, ou uma catedral, seja lá o que for, você acreditava que ali tinha uma igreja. Mas você cresceu? Se você cresceu, hoje muitos lugares que antes você passava, tirava o chapéu e dizia igreja, hoje você diz o quê? Sinagoga de Satanás. O que aconteceu na sua vida? Um crescimento. E um crescimento fantástico. Mas o que você comeu para que esse crescimento acontecesse? Né?
A Bíblia diz eis que o semeador saiu. E o que o semeador semeia? Palavras, somente palavras. Estas palavras chegaram até você, te alimentaram e te deram crescimento. Como eu já disse muitas vezes, Deus é uma interrogação. Para quem? Para o mundo lá fora. Igreja são aqueles que têm a revelação. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, igreja não tem dúvida. Nessa noite eu te pergunto, você ainda tem dúvida? Eu estou começando agora, pastor. Tudo bem, está perdoado. Está perdoado. Está começando agora, tem quanto? 6 meses? Está começando agora, tem 6 meses de igreja, mas 6 meses aonde? Aqui? Então já retira o seu perdão, você não está mais perdoado. Aqui não está. Em outras igrejas você estaria perdoado, aqui não. 6 meses aqui, meu irmão, você já tem condição de dar aula para pastores de outras denominações. Aqui tem. Aqui tem. 6 meses nesse ministério, você já faz pastores de outras igrejas se calarem. Aqui você tem condição para isso. Com 6 meses aqui, você não tem mais um pingo de medo de Satanás. Você cresceu. Com 6 meses aqui você já desfaz as obras do diabo, você já crê que o maná desceu, que o mar vermelho se abriu, que a terra parou. Com 6 meses aqui você já conhece tudo isso. 6 meses aqui não é 6 meses lá fora. 6 meses aqui não é 6 meses num seminário batista, num seminário metodista. 6 meses aqui é uma bomba atômica. 6 meses aqui Deus já está separando a sua vida para o serviço dele. Porque houve um crescimento. Tem que haver um crescimento. Bom, já falamos, né? Se você não crescer, Jesus falou em João 15, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o... Toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta. Mas Ele poda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Né? Então, querido, Deus mesmo é quem corta a vara que não dá fruto. Porque toda planta e a árvore é símbolo do homem na Bíblia, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, etc, etc, pois será como árvore plantada junto à ribeira. A árvore significa o homem, a vida do homem. E a árvore cresce, não cresce? Cresce para quê? Para dar fruto. E se não crescer e não dar fruto? Se não cresceu, ela só pode dar uma coisa, o quê? Melhor, se não der fruto, só cresceu, se só cresceu, ela vai dar o quê? Sombra, só sombra. Mas às vezes aquele que plantou a árvore não se contenta em que ela dê apenas sombra. Ele arranca ela mesmo assim. Eu não te plantei para dar sombra, eu te plantei para dar fruto. Se não dá fruto, eu corto. Não tem isso? Então, querido, o que é isso? É o atrofiamento no crescimento. A árvore boa é aquela que cresce, dá sombra e dá fruto. Entende? Deus é exigente. Deus é exigente. Também, né? O preço do nosso resgate é muito alto. A via dolorosa está marcada até hoje. Aquele brado está ecoando até hoje. Eli, Eli, lama sabactani. Aquilo estremece o mundo até hoje. Aquilo, até os anjos atentam para esse clamor que está na eternidade. O diabo sabe muito bem o preço daquele grito. Quando nós também sabemos, o diabo treme. Então, houve um preço alto, por isso a cobrança de Deus, ela é também taxativa, ela é acirrada. Você tem que crescer e manifestar não só as sombras, mas também o fruto. Isto é um crescimento espiritual. Quando você entra na igreja, o diabo para você ainda é um
gigante. Mas depois de algum tempo, se você cresceu, o diabo se transforma num gatinho. Isso é o quê? Crescimento. Você hoje já tem autoridade para desfazer as obras do diabo? Você hoje já ora realmente dizendo: Senhor, desfaz os laços do passarinheiro, joga por terra a peste perniciosa, o dardo inflamado do maligno. Senhor, eu me levanto contra o reino de Satanás. Você já tem essa autoridade? Existiu um crescimento na sua vida? Ou você pode dizer assim: eu estou aqui no banco quietinho, não está acontecendo nada na minha vida. Tá sim. Quer ver um homem que cresceu muito rápido e ninguém dava nada por ele? Um homem chamado Davi. Samuel foi lá, disse que aquele ali, Deus tinha um plano com ele, ninguém acreditou, era o caçula, criancinha da casa, só sabia cuidar das ovelhas. Mas Deus tinha visto que havia um crescimento na vida daquele homem. De repente, os exércitos de Israel estão sendo afrontados por um gigante chamado Golias. Quem foi enfrentar Golias? Aquele lá, que fisicamente ainda não houvera crescido, mas espiritualmente era um gigante. Entende, querido? Deixa as pessoas te olharem por fora, mas deixa Deus te conhecer por dentro. As pessoas te olharão por fora e dirão: você não é, você não pode, você não sabe. Deus vai te olhar por dentro e vai dizer assim: você é exatamente o que eu quero que você seja. O mundo vai dizer: você está desprezado, você está reprovado. Mas Deus está dizendo: você está aprovado, o meu prumo é perfeito na tua presença. Então, quem olhava para Davi, quando Davi chegou lá, as companhias em frente uma da outra, viram Davi, os irmãos dele disseram o quê? O que tu vieste fazer aqui? Veio ver a guerra? Eu conheço a tua presunção e a altivez do teu coração. Tu veio aqui só para ver a guerra, como se não fosse motivo bastante. Todo mundo podia ver a guerra, menos ele. Tu veio aqui, eu conheço a presunção do teu coração. Davi falou assim: não há motivo para estar aqui? Entende como os homens veem? Quando Davi disse assim: eu irei e enfrentarei esse gigante. O que Saul disse? Veste a minha armadura. Os homens não conseguem enxergar a armadura que está dentro do teu espírito. Só quem enxerga isso é Deus. Davi botou aquela armadura e falou assim: epa, isso não cabe em mim não. Isso aqui não é para mim não, estou fora, toma. Eu vou assim, ó, está aqui, ó, a minha funda e as minhas pedras, eu vou encarar esse gigante. O que é que disseram para ele? Tu não pode. Eu estou vendo que você é menino, de gentil aspecto, é ruivo, tem um gentil semblante. Esse gigante, com quase 3 metros de altura, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha o capacete dele, e o escudo deve pesar mais que você. Você não pode vencer ele. Olha o crescimento dele, adestrado para a guerra, e olha o teu crescimento, você nem cresceu, não tem nem barba na cara. O crescimento de Golias era para vencer os homens, mas o crescimento de Davi era para vencer Satanás. Quem é maior? Se Satanás está debaixo dos nossos pés, quem é o homem para nos deter? Disseram para ele que ele não podia, mas ele havia crescido espiritualmente, não fisicamente. Meu irmão, por fora você é um fracote, mas por dentro você é um gigante. Quem te vê por fora está redondamente enganado daquilo que você é. Quem te julga pelas tuas roupas está redondamente enganado. Vai se dar mal quando você abrir a boca e o gigante que está dentro de você sair. Vai se dar muito mal, porque por fora você é um homem como qualquer outro, mas por dentro você é tabernáculo do Espírito Santo de Deus, que todo dia faz um sacrifício no teu espírito.
e o cheiro suave sobe diante das narinas de Deus. Você é um gigante por dentro, ainda que desprezado por fora. Você não é mais um menino espiritual. Quando estes que olham para você e te desprezam, quando o diabo se levanta contra eles, eles dizem assim: só tem um jeito, vamos chamar aquela criança que por fora é um menino, mas por dentro é um gigante. Vão bater na sua porta, vai lá em casa, ora por mim. Já vieram me chamar de madrugada, ao meio-dia, à meia-noite, tudo que é horário desse relógio que existe aí, já vieram me chamar. Aqueles que passavam por mim desprezavam, mas quando o diabo se levantava contra eles, eles sabiam que se não fosse bater na porta do crente, eles estavam perdidos. Porque o diabo é mais esperto que os homens. O diabo, quando ele vê você vir andando, ele enxerga além da sua carne e vê o gigante que existe dentro de você. A armadura de Deus não te reveste por fora, ela te reveste por dentro. Quando eu era menino espiritual, um menino espiritual, ele diz assim: Jesus não cura mais. Não tem mais aquele poder, né? As igrejas estão todas frias. Os pastores estão dizendo que não existe nem mais língua estranha. Já tem teólogo dizendo até que Deus morreu. Sabia disso? Estavam outro dia aí, numas conferências, procurando descobrir a morte de Deus. Vê se morto pode descobrir alguma coisa. Eles que estão mortos. Menino espiritual é assim: Deus não pode nada, Deus não faz mais nada, Deus não cura mais nada, o Espírito Santo não se manifesta mais, não tem língua estranha, não tem visão, não tem revelação, Deus não flui mais, Deus está quieto lá no canto, ou está dentro de um caixão, está debaixo de 7 palmos. Criança espiritual é assim. Mas quando você cresce, você diz como Paulo em Filipenses 4,13, o que ele diz lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando você não é mais criança, você põe isso à prova. Você diz: o meu Deus é o da Bíblia, eu ponho ele à prova contra qualquer outro Deus, de qualquer conceito religioso. E tem mais, eles não gostam de ouvir, mas tem que ouvir, enquanto Deus me sustentar. O Deus que nós pregamos da Bíblia aqui não é um Deus batista, nem dos conceitos assembleianos também não, Eles não gostam de ouvir, mas enquanto Deus me der anos de vida e saúde e me mandar falar, eles vão ter que ouvir. As igrejas batistas e assembleias já caíram, não estão mais servindo aos projetos e aos propósitos de Deus, saíram da dispensação. O evangelho deles é social, mas o evangelho dessa dispensação, ele é revolucionário. Aqui não pregamos evangelho social não, aqui não é hippie não, paz e amor e tudo bem, cada um na sua vírgula. Cada um na sua. Estaria botando despacho até hoje na encruzilhada para o tranca-rua, ou para os cachorros comerem, né? Nós servimos ao Deus da Bíblia. E esse Deus da Bíblia, ele não nos faz menos que um gigante. Você quer ser um gigante? Amém. Se não quiser, querido, procura outra igreja, onde os anãos estão se reunindo. Aqui é a igreja para gigantes. Aqui Deus faz a seleção. Aqui Deus poda o galho que não está dando fruto. Aqui Deus manda dar o grito: os covardes vão para casa. Aqui Deus faz seleção. Aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aqui Deus faz seleção. Aqui quem seleciona é Ele. Aqui não é o diabo que arranca ninguém, não. Aqui é Deus mesmo que impede de chegar. Você tem crescido. Deus ainda tem visto valor em você, valor em cada um de nós. Se não, irmãos, nós não conseguiríamos mais manter essas portas abertas. Alguém me questionou e eu fui obrigado a dizer: minha querida, era uma irmã, né?
para servir o Deus que você tem cultuado nessa assembleia que você diz aí, eu prefiro a morte, mas jamais me prestarei a cultuar o teu Deus. As pessoas precisam ouvir certas coisas. Vão se escandalizar? Claro que vão se escandalizar, se não vão. Tem gente considerando universal igreja, ouve uma coisa dessa, vai dizer o quê? Esse camarada é louco, sou louco, mas até os loucos acharão um caminho. Posso ser louco, mas uma coisa eu sei, que menino espiritual eu não sou mais. Eu estou disposto a apostar a minha vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque a Escritura diz, ser fiel e dar-te-ei. Você cresceu, está escrito, eles pois venceram ao diabo pela palavra e não amaram. Você cresceu, você tem crescido, você sabe quem é o teu Deus, você sabe onde está o teu Deus nesta hora, lá no céu. Errou, estava distraído. O teu Deus está aí andando no meio da congregação. Teu Deus está passeando aí, ó, juntinho de você. Ele falou, as minhas ovelhas eu as tenho aonde? Na palma da minha mão. E quem as arrebatará? Ninguém. Você cresceu, meu irmão, te prepara que o vento vai soprar. Deus vai contar com a tua vida de uma maneira tremenda, e vão dizer o quê? Você, fracote desse jeito, te olhando por fora, vão dizer, você não pode. Deus vai te olhar por dentro e vai dizer, vai gigante, marca a terra com os teus passos. Teu Deus é tremendo, querido. Teu Deus é tremendo. Deus está aqui, nesse pedaço de chão aqui, está aqui passeando conosco. O Deus da Bíblia não é outro Deus, não. Não é Deus de Testemunha de Jeová, não é Deus de católico, Deus de Espiritismo, não é esse não. Não é Deus de G12, não. É o Deus da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo. Esse está conosco. Não queremos outro, não precisamos de outro, rejeitamos todos os outros. Não é Deus de rosa ungida, sal ungido, não é Deus de campanha nem de corrente, não é Deus do livro de ouro, não é Deus do associado, não, é o Deus da Bíblia que está conosco. Os outros deuses a gente desafia. Você é um gigante ou ainda é um menino? Se você ainda olha e diz, Jesus, eu ainda sou um menino, está na hora de você comer a boa comida. Sabe como que ela se chama? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra onde? No coração. Esconda no estômago, no coração, no pulmão, aonde você quer, mais cresça. Esconda onde você quiser, mas esconda. Esconda, querido. Para que você seja o quê? Árvore plantada junto a ribeiros de água, para dar o fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer, deixa aparecer Golias, deixa aparecer Rede Globo, deixa aparecer universalistas, deixa aparecer gracionistas, deixa aparecer Satanás, deixa aparecer quem quiser, porque os gigantes são bem armados. Efésios 6,17, e a espada do Espírito, que é isso aí. Então, meu irmão, Deus sempre será uma interrogação para o mundo, mas para nós que crescemos, é ponto final. Tem pessoas, mesmo dentro das igrejas, que ainda tem aquela frase que o diabo conseguiu jogar através dos púlpitos, não é bem assim. Sabia que o diabo colocou essa palavra na boca de um monte de gente intitulada pastores? Eu, por exemplo, que vim de uma formação de igreja tradicional, inútil, claro que é inútil, sem dúvida que é inútil. Se eu tivesse que voltar a cultuar aquele tipo de Deus, eu prefiro a morte. Sem dúvida que prefiro a morte. Então, eu via muita gente, pastor, Jesus cura, né?
Irmão, não, mas não é bem assim. Cheios do espírito do diabo, mas não é bem assim. Aqui, pastor, está escrito aqui, olha, que Paulo profetizou, que Pedro profetizou, está escrito aqui que tinha profetas na igreja de Antioquia, a saber, Barnabé e Saulo, está escrito aqui, não, peraí. Aí o diabo entrava neles que nem entrou em Judas, mas não é bem assim. Eu tenho teologia, eu fiz 4 anos de seminário, não é bem assim. E hoje eu te digo, eles estão sepultados, e te digo uma coisa, é bem assim, eles estão bem sepultados, mortinhos. Muitos estão até passando fome, que era o medo que eles mais tinham. Por isso que eram fracos, porque estavam apenas interessados em ser pastores de si mesmo, cuidando da sua esposa e dos seus filhos. Tudo que o filho faz é bênção, mas o filho dos outros nunca é bênção. São pastores de si mesmo. Meu filho tem 10, 20, 30 talentos, e o filho dos outros é sempre inútil. Quando eu era menino, falava como menino. Você ainda fala como menino? Eu acho que eu não falo como menino não, sabia? Porque quando a gente vê uma criança falar, a gente diz assim, que bonitinho, que gracinha, não é? E eu quando falo incomodo tanta gente. Eu não falo mais como menino. Você também tem que começar a incomodar. Não contemplou Jesus, mas só por ouvir o que ele estava pregando, queria matá-lo. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmão, acabe com as coisas de criança. Sabe qual é o pensamento da criança? O mundo é uma maravilha. O mundo é paz e harmonia. Cheio de parque de diversão. É Tivoli Park para cá, é Parque Xangai para lá, é pracinha com escorrego. Acabe com as coisas de menino, meu irmão. Deixa isso de lado. Que bom se os povos vivessem todos em união. Isso é coisa de criança, irmão. Jesus Cristo é divisão. Não vê que o mundo está dividido antes de Cristo e... Ele é divisão. Ele não veio trazer união. Ele disse que veio ao mundo para causar o quê? Dissensão. É isso que está escrito em Lucas, capítulo 9. Eu vim causar dissensão. Eu vim semear o quê? Fogo. Fogo consome, o fogo divide, o fogo acaba. Você ainda é criança? Que evangelho você prega? De menino ou de adulto? Um homem conversava comigo. Não seria bom a gente pregar a união das igrejas? E eu disse, esse aí é uma criança. Eu escrevi para ele assim, querido, as igrejas não são divididas. As igrejas são unidas. O problema é que você está considerando igreja o que não é igreja. Porque se existem igrejas, elas são unidas. Igreja é aquilo que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que uma alma vale mais que o mundo todo. Agora, se você está considerando igreja o que não é igreja, até hoje as pessoas não dizem igreja católica, apostólica, romana, porque pensam que aquilo é uma igreja. Até hoje as pessoas não dizem igreja universal do reino de Deus, porque pensam que aquilo é uma igreja. É igreja para as crianças, para mim não. Eu já cresci, eu já saí desse estágio. Eu desafio aquele Jesus profanado, eu piso na cabeça dele, eu estou desfazendo as obras dele. Se existe Deus naquela Babilônia, eu duvido, se existe um Jesus naquela Babilônia, eu duvido não estar de pé amanhã. Agora eu vou estar de pé amanhã, porque sirvo Jesus da Bíblia. E ele vai ter que se ver tendo as suas obras desfeitas por mim. Foi para isso que eu fui chamado. É tempo de deixar de lado as coisas de menino. Só pode participar de uma revolução aqueles que não são mais crianças. Deus não chama criança para revolucionar. Criança não tem vocabulário para isso. Criança não tem concentração. Criança não compra com seu próprio sangue a causa do evangelho. Então, meu irmão, chega de ser criança. Vamos crescer na graça e no conhecimento.
Não perca tempo, corra, porque o tempo não para, urge. Então Paulo diz: agora vemos por espelho como em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo já está falando aqui da consumação das coisas, né? Quando todo esse estágio que nós vivemos, esse deserto espiritual que nós estamos atravessando para entrar na terra prometida, quando tudo isso passar, Paulo está colocando nessas palavras, quando tudo isso passar, meu irmão, nós vamos chegar lá no céu e vamos dizer assim: puxa, realmente, eu fui um covarde lá na terra. Esse Deus tinha condição de me guardar, eu fui menino mesmo. Esse Deus tinha condição de me curar, por que eu duvidei? Esse Deus realmente podia ter transformado a minha vida, se eu desse a minha vida no altar. Hoje nós ainda vemos por enigmas como espelho, mas irmão, eu te garanto uma coisa: mergulha na Escritura e quebra esse espelho. Quebra ele, meu irmão, dá uma marretada nesse espelho e descobre o que tem depois dele. Você vai achar um Deus vivo e poderoso. Sabe como é que você quebra o espelho? Jeremias 33:3. Clama a mim e anunciar-te-ei. Quando essas coisas grandes e firmes são reveladas, o espelho é quebrado. E para nós ele não traz 7 anos de azar não, hein? Ele traz uma glória de Deus tremenda. Então, meu irmão, medite, guarde isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei, eu extingui, não deixei mais dúvida, eu me levantei para reinar e pisar na terra como um homem. Homem é homem, criança é criança. Amém, querido? Então, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.